Turma, tudo bem? Vamos estudar ciências, transformações da matéria. Bem, vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos estudados. A transformação da matéria, ela ocorre quando há modificação quanto à forma, cor, tamanho, tá certo? Ou quando há também modificação de um material. As transformações, elas podem ser físicas. Por exemplo, temos aí a latinha de refrigerante. Essa latinha, quando é amassada, ela só é modificada. O que se transforma aí é a forma, né? Outro exemplo é a folha de papel. Quando nós pegamos uma folha e amassamos, também modificamos a forma, né? O formato desse papel. Mas ele não deixa de ter a sua matéria original. Outro exemplo é a questão da água. A água ela pode ser encontrada na natureza em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. Em ambos os estados, ela continua sendo água. Temos a transformação química. Nós estudamos que as transformações químicas, elas evidenciam as modificações na estrutura dessa matéria, tá? Pode ser alteração da cor, como nós vemos aí os pregos novos, e logo ao lado os pregos já em um processo de transformação, que é a ferrugem. Outro exemplo é o amadurecimento das frutas, né? Esse processo de amadurecimento vai causando modificações. E quando ela chega na fase, por exemplo, de decomposição, a gente vai ver o quanto essa matéria ela foi transformada. Outro exemplo é a formação de sólido. Isso pode ser muito observado nos laboratórios, nas experiências, né? Quando a gente une duas ou mais substâncias e a gente percebe a formação de um sólido, né? De uma nova substância. Liberação de calor, né? Esse é um processo que vemos na queima do papel, que vai se transformar em cinza, a queima de uma fogueira, né? Que a gente queima uma madeira, ela também vai se transformar em carvão, né? Então, ela vai ser uma outra matéria. E também no cozimento dos alimentos. Liberação de gás. A gente pode observar esse processo de transformação química naqueles medicamentos, né? Na verdade, aquelas vitaminas, né? Vitamina C que a gente coloca na água e a gente consegue observar aquela mudança, né? Vai borbulhando a água assim, tá? Então, também esse é um exemplo de transformação química. Bem, nós podemos observar que os materiais podem passar por diferentes transformações, não é mesmo? E algumas transformações podem ser reversíveis, ou seja, os materiais podem retornar ao estado original após serem transformados, como é o caso da água, né? Então, a água no estado líquido, ela vira gelo, mas se eu colocar esse gelo numa superfície aquecida ou quente, esse gelo ele pode voltar à forma original. Então, é uma mudança reversível, uma transformação reversível. E também as transformações podem ser irreversíveis, quando os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. Por exemplo, o cozimento dos alimentos. Quando a gente frita um ovo, né, ele não vai voltar a ser aquele ovo com a casquinha, né? E a mesma coisa quando a gente queima um papel. Queimar o papel, ele vira cinza, então ele jamais vai voltar ao estado original. Recapitulando, as transformações físicas são aquelas que ocorrem sem alteração da composição ou natureza das substâncias. Exemplo de transformações físicas: mudança de estado físico, no caso da água, sólido, líquido, gasoso, e alteração do formato de um material. Papel amassado, latinha amassada. Transformações químicas. Elas ocorrem com alteração da natureza das substâncias.
Exemplo, transformações químicas. O amadurecimento de uma fruta, a formação de ferrugem, certo? Então, nós temos algumas evidências da ocorrência de transformações químicas. Produção de gás, como nós já apresentamos, mudança de cor, formação de um sódio, liberação de energia térmica, mudança de calor e a questão da emissão de luz. Até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau!